Vamos agora tratar desses widgets flexíveis, né? Nós acabamos de ver ali trabalhando com linha e coluna, que nós fizemos alguns layouts fixos. E esses layouts fixos, né, conforme mostra aqui a documentação, eles são considerados inflexíveis, porque eles não podem redimensionar a si mesmos, tá? Então, o componente flexible ou componente flexível, ele vai envolver um componente ou um widget, tá? E aí esse widget ele vai se tornar resizable, redimensionável, né? Você pode alterar o tamanho dele, tá? Então tá, você vai ver que nós podemos utilizar duas propriedades quando nós trabalhamos com esses componentes flexíveis, que são as propriedades flex e fit. Vamos ver como é que a gente vai utilizar isso daí, tá? Muito bem. Primeiramente nós vamos lidar com a propriedade fit, tá? E essa propriedade fit, ela tem dois valores, loose e tight. Ok. Primeiro, nós temos então uma linha. Essa linha ela tem uma blue box, tem uma caixinha daquelas azuis. Aí nós temos um flexible, vamos construir um cara aqui dentro, tá? Esse flexible vai usar a propriedade fit com o valor loose. Em flex ele tem o valor 1 e o filho dele é uma blue box. Então, quando ele diz aqui em cima que ele vai fazer um wrap, ele wraps a widget, então ele vai envolver, o widget vai ficar dentro dele. E é isso mesmo que está acontecendo aqui, ó. O widget blue box vai ficar dentro de flexible, tá? Dentro do outro flexible eu tenho outra blue box. Os dois são loose e os dois têm flex definidos como 1. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mesma coisa que aconteceu lá no começo, né? Então se eu tivesse apenas blue box e blue box, eu veria a mesma coisa aqui, tá? Perfeito. Aí ele pede para nós alterarmos de loose para tight. Então vamos alterar aqui o valor de loose para tight e ver o que acontece. Olha só, já ficou diferente, né? Vamos alterar o outro valor para tight também. E aí está, né? A primeira caixa, ela tem o seu valor fixo. A segunda caixa, ela redimensionou a si mesma. E a terceira caixa também redimensionou a si mesma, porque nós estamos utilizando esse flexible, tá? Perfeito. Agora, qual é a diferença desse loose e desse tight? Se você usar o loose, ele vai tentar utilizar o tamanho já preferido do componente, que no nosso caso é 50, a largura da caixa é 50, né? E o tight, ele vai tentar preencher todo o espaço extra. Então, ok. Deixa eu colocar só esse cara aqui para loose. E vamos deixar o outro tight para ver o que acontece. Isso mesmo, tá? Loose. O primeiro aqui é apenas uma blue box. O segundo é um loose. E o terceiro, ele está ocupando todo o espaço determinado pelo valor em flex, que é 1. O que será que significa esse valor flex, né? Vamos continuar, ainda está meio confuso isso daqui, você vai entender depois. Bom, no próximo exemplo, a linha contém uma blue box e dois flexibles. É a mesma coisa que nós fizemos ali em cima, tá? A propriedade flex está configurada para 1, que é o seu valor padrão. Quando essa propriedade é comparada com outra, a proporção, ele vai calcular uma proporção do valor do espaço que o teu componente vai utilizar em relação a outros, tá?
Então tá, vamos para o exemplo para você entender isso daí melhor. Então veja, aqui eu tenho, olha, tenho a Blue Box, daí eu tenho o Flexible, tá tight, flex 1. Tenho de novo Flexible, tight, flex 1. Vou executar. Então eu tenho lá a primeira Blue Box e as outras duas, né, utilizando todo o espaço, tá bom? Observe a mensagem que aparece aqui, olha. Ambos componentes flexíveis receberam metade do total do espaço que sobrou. Vamos voltar aqui de novo para Lose. O espaço que sobrou foi esse aqui, olha. Esse espaço cinza, tá? Esse espaço cinza, ele vai ser compartilhado pelos componentes flexíveis se eu usar a propriedade tight, ok? A propriedade tight, ela vai expandir esse carinha para usar o espaço que falta, tá? E como é que ele compartilha esse espaço que falta? Ele soma o valor de flex, depois para cada um deles ele divide o valor do cara pelo valor do total. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para tight, 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 perfeito. Eu estou dizendo agora que os dois componentes flexíveis, eles têm que ocupar todo o espaço. Daí esse cara diz, ah, beleza, eu vou ocupar 1 do espaço total. E esse cara aqui diz, eu também vou ocupar 1 do espaço total. Quanto é o espaço total? Ah, o espaço total é 2, porque é a soma dos dois, tá? Ótimo. Quanto é 1 dividido por 2? 0,5. Ah, então eu vou ocupar metade do espaço. E eu também, porque 1 dividido por 2 é 0,5. Quando a gente executa, esse cara ocupa metade do espaço e esse cara também ocupa metade do espaço, que é o que ele está dizendo aqui. Ah, tá. E se eu colocar esse cara para 2, por exemplo, né? 1 mais 2 é 3. Tem uma calculadora aberta aqui para a gente fazer esse cálculo. 1 mais 2 é 3, tá? Esse cara aqui de cima ele vai ocupar agora quantos por cento do espaço? 1 dividido por 3, ele vai ocupar 33% do espaço. E esse outro aqui, 2 dividido por 3, vai ocupar 66%. Se eu executar agora, você vai ver que o meu componente flexível, o último aqui, o terceiro, né, ele vai ficar maior. Vou executar. E ele ficou maior mesmo. Legal, né? Agora se eu colocar um 3, minha soma agora dos flex é 4, né? 1 dividido por 4, esse primeiro agora vai ocupar só 25% do espaço que sobrou. E esse outro, 3 dividido por 4, vai ocupar 75%, tá? Vamos executar. E aí está. Agora um detalhe, tá? Vamos dizer que altere esse cara para 9. Nesse caso, a minha soma aqui é 10, tá? 1 dividido por 10, 10%. E 9 dividido por 10, 90%. Esse último cara aqui vai ficar com 90% do espaço que sobrou, né? Então vamos executar. E tá aí, ó, 90% do espaço que sobrou, mas esse ficou menor. Por quê? Vamos para a luz de novo. Luz. Executar. Esse carinha aqui é fixo. Tá aqui ele, ó, tá? Os flexíveis vão ficar com metade do espaço que sobrou aqui, ó, começando daqui, tá? Não é só esse espaço cinza, não. O espaço que sobrou, incluindo onde eles estão também, tá?
Por isso que, quando eu altero aqui, ó, e 9, esse cara fica com 10% do espaço começando daqui. Ok? E se eu quiser que ele fique apenas com 1% do espaço? É só colocar 90. E por quê? Porque eu tenho agora 91. Será que vai ser 90? Vamos ver. 90 dividido por 91. Esse vai ficar com 98,9% do espaço, né? E o outro, 1 dividido por 91, vai ficar com 0,01, que dá... Deixa eu fazer de novo. 1 dividido por 91 vezes 100 dá 1,09%, tá? Então, mais ou menos isso, 1%. Vou executar. Ele vai ficar bem menor. Aí, ó, tá ocupando apenas 1% do espaço agora. Esse cara está ocupando 99% do espaço que sobrou para os componentes flexíveis, tá? Então, brinca um pouco com esses carinha aqui para você entender, se você ainda não entendeu os conceitos, tá? Qualquer dúvida você me pergunta. Se nós continuarmos, nós vamos ver o componente expandido, o Expanded Widget. E o que é que ele vai fazer? Ele vai preencher o espaço extra, tá? Do mesmo jeito, ele vai envolver o componente, tá, com o Expanded, né? Você vai colocar um componente dentro de outro, tá? E ele pede para a gente alterar aqui. Vamos alterar, colocar um Expanded no lugar de alguma Blue Box aqui, dessa aqui, por exemplo. Vamos executar. E aí está. Ele pega todo o espaço, tá? Bem simples esse de utilizar, mais simples do que o flexível que nós vimos acima, né? Ele apenas vai ocupar todo o outro espaço que sobrou e pronto. E se eu utilizar em 2, hein? O que é que vai acontecer? Vamos ver se ele vai dividir o espaço de forma proporcional. Dividiu. E se eu colocar nos 3? Certamente eles vão dividir o espaço de forma proporcional, né? E se eu mudar de linha para coluna? Do mesmo jeito, tá? Se eu quiser só duas caixas grandes no começo e no fim, e uma normal no meio, que é só Blue Box, ok? Executo, e vai ficar uma grandona no começo, uma grandona no fim e uma normal no meio, né? Daí eu tenho Sized Box. E aí, como o nome já está dizendo, ele vai criar uma caixa com um tamanho específico, né? Por exemplo, aqui, olha, eu tenho a minha Blue Box, daí eu tenho uma Sized Box com uma Blue Box dentro, de novo um wrapper aqui, né? E a largura vai ser 100. Bora ver como é que vai ficar. Nós sabemos que a nossa Blue Box tem 50, né? Então tá aí, ó. A nossa Blue Box tem 50, mas agora ela vai ficar com o tamanho 100, porque eu estou utilizando a Sized Box, tá? Quero que ela fique agora com 150. Vamos ver o que vai acontecer. Ficou maior. Certo. Eu sei que a minha Blue Box tem 50. E se eu criar uma Sized Box com 30? O que vai acontecer? Ela vai ficar menor, tá? Muito bem. Aqui no caso, ele está mostrando como criar uma Sized Box para criar um espaço entre as minhas Blue Box, né? Então eu tenho lá minha caixa azul, aí depois eu crio aqui uma Sized Box de tamanho 50 só para criar um espaço, tá? Então vai ficar uma caixinha azul, uma caixinha cinza, duas caixinhas azuis. Legal? Na verdade não ficou uma caixinha cinza, né? Ficou um espaço cinza, porque não está aparecendo aqui as bordas da caixa, tá? Continuando então. Aí eu tenho o Spacer. Spacer vem de space, então provavelmente é para criar um espaço, né? Ó, isso mesmo, criando mais espaço. Só que aqui ele vai utilizar aqueles conceitos de flex, tá? Então eu tenho a Blue Box, tenho um Spacer Flex 1 e outras duas Blue Box.
Aí, ó, usou todo o espaço. Vamos colocar um flex 2 para ver o que acontece. Fica do mesmo tamanho, porque ele não está competindo com ninguém pelo espaço, né? Agora, se a gente fizer isso aqui, ó, colocar um spacer aqui, ambos com flex 1, os espaços ficarem iguais, tá? E se eu colocar aqui um 3, agora eu tenho 4 na soma, esse cara deve usar 25% e esse 75%, né? Vamos ver. O primeiro deve ficar bem por aqui, ó, e o segundo bem maior. Isso mesmo, tá? Então eu tenho a minha primeira caixa, daí tem um espaço que está ocupando 25% do espaço que sobrou. Eu tenho uma outra caixa, um outro espaço ocupando 75% do espaço que sobrou e finalmente uma última caixa, tá? Aí vem agora para o meu componente de texto. Então o que é que nós podemos fazer com o componente texto? Bom, o nome já é sugestivo, podemos criar um texto. E esse texto nós podemos criar com diferentes fontes, tamanhos e cores, tá? Vamos lá então. Eu tenho lá aqui o widget, que é uma linha. A linha está com seu eixo cruzado alinhado para o centro. E a baseline, né, tá, para alphabetic. Você lembra que nós vimos esse baseline lá no comecinho, né? E aí ele mencionou, a gente só pode usar esse carinha aqui, esse baseline, para o componente texto, tá? Daí eu crio um filho, esse filho é um componente texto, o texto é hey. Daí ele tem um estilo, esse estilo está dizendo que o tamanho da fonte é 30, a família dela é futura e a cor é azul. Daí eu tenho outro filho, né, esse children, são filhos, é um array, né? É um outro texto, né, o segundo filho é um texto, um outro texto é hey também, o texto. O estilo dele é agora tamanho 50, futuro e verde. E tenho um último texto aqui, mesmo, né, a mesma descrição. Tamanho 40, mesma fonte, cor vermelha. Vamos executar. E aí está. Hey, hey, hey. Tá? Agora, ele pede para a gente mudar aqui o alinhamento de centro para baseline, que é o teste que nós faltamos, que nós não fizemos lá no começo, né, no exemplo anterior, porque baseline só pode ser testado para texto, tá? Então ele está alinhado ao centro. Veja que esse azul está alinhado ao centro desse verde, está alinhado ao centro desse vermelho, e com baseline todos eles ficaram alinhados ao bottom. Olha só, vou executar. E é isso mesmo que acontece, tá? Todos eles estão alinhados ao bottom. Ok, continuando, eu vou ter o meu componente ícone, né? Icon widget. O que é que ele vai fazer? Ele vai exibir um símbolo gráfico que representa um aspecto da interface do usuário. Legal? O Flutter ele pode utilizar pacotes do Material e do Cupertino. Perfeito. Vamos ver então como é que a gente faz isso daqui. Ó. Nesse exemplo abaixo ele vai utilizar aqui alguns ícones da biblioteca do Material, tá? Então lá, nós temos nosso widget, temos linha, está alinhado ao centro, ok. Os meus filhos agora serão ícones no lugar de texto, né? São dois ícones iguais que ele vai mostrar. No caso, o ícone é o widgets. Tá? Vamos ver que ícone é esse. Vou executar. Aí, ó. Esses dois ícones aí, tá? É o mesmo ícone, mas eu tenho a capacidade de alterar o tamanho e a cor dele, o que é bem interessante, né? Então, se eu colocar, por exemplo, esse aqui para 100, ele vai ficar um pouquinho maior que aquele ali. Tá? E eles estão alinhados ao centro. Será que eu consigo alinhar utilizando baseline? Consigo.
tá? Então, da mesma forma como eu faço com o text, eu consigo fazer com o icon. Mas deixa no centro mesmo, fica mais legal. E aqui no lugar de widget, deixa eu colocar 50 aqui de novo. Se você simplesmente deletar isso aqui, Ctrl barra de espaço, não vai funcionar, icons, ponto, ele vai te sugerir o nome de outros ícones aqui, tá? Eu vou colocar Access Alarm para o primeiro. E aqui para o segundo. Vamos colocar um outro ícone aqui. Add Comment. Ok, vamos executar. Dois ícones diferentes vão aparecer aqui para a gente agora. Tá aí. Não gostei desse Add Comment vermelho. Vou mudar ele para verde. E já mudei a cor dele. Tá? Então, bem simples de utilizar ícones nas nossas aplicações. Temos agora as imagens. Finalmente temos as imagens, né? Muito fácil também de utilizar, tá? Você simplesmente chama image.network e passa o endereço da imagem que você quer utilizar. Vamos executar. Aí está, né? Já apareceu a nossa imagem ali, tá? Ele pede para nós alterarmos essa URLzinha curta aqui por essa grandona. Vamos alterar. Ctrl C. Ctrl V. Executar. Pronto, já apareceu aí. Daí vai alterando de 3 para 1 para 2. Vamos lá. Pic 3, pic 2. Legal. Pic 1. Opa. Não saiu fora do lugar. É aqui. Pronto. Então é isso. Não tem segredo, né, de utilizar imagens aqui no Flutter. Tá. E a 4 não tem nada. Daí você pergunta, então eu sempre vou ter que deixar minha imagem na internet para exibir? Não, né? Se você vier aqui, ó, ele vai informar que você pode referenciar uma imagem usando uma URL ou você pode incluir imagens dentro do pacote da sua aplicação. Mas como o Dartpad, que é esse carinha que a gente está usando aqui embaixo, não pode utilizar a imagem de um pacote, então o exemplo vai utilizar a imagem de uma URL, tá? Mas se você tiver a imagem dentro do da sua aplicação, e nós vamos utilizar isso muitas e muitas vezes, tá? Então é só você referenciar a imagem local que ela vai aparecer normalmente, tá bom? Legal, então colocando tudo junto, né? Essa parte aqui é para você, é um exercício para você fazer agora, tá? Você passa do começo ao fim, faz a mesma coisa que eu fiz aqui, vai testando todos os exemplos e quando chegar aqui você vai criar esse cartãozinho de visita, tá? E ele vai dizer aqui o passo a passo para criar o cartãozinho de visita. Bom, então você vai criando aqui no Dartpad mesmo, tá bom? Depois a gente começa a utilizar aí o VS Code, o Android Studio, né? A ideia é que você achar mais indicado. Mas enfim, esse é o exercício para você fazer neste momento, tá?